Bom dia, boa tarde e boa noite. Antes de mais nada, só tô avisando que essa é a minha terceira tentativa de gravar esse vídeo, que nas primeiras o áudio tava totalmente desencontrado com o vídeo, então não deu muito certo. Agora vamos ao vídeo sobre o review do tablet P60 da D-Vend. Alguns tópicos que eu vou mencionar que foram perguntados em relação a ele, que eu tenho aqui anotadinho na listinha. O primeiro deles, que é o que mais achei interessante, vou começar, em relação ao comentário que foi sobre a opinião que tinha na Amazon. Não sei se a pessoa não mencionou o site, mas a opinião que eu conheço é da Amazon. Que ele mencionou que não era interessante a opinião, aquela opinião que não era muito boa, que falava que o tablet não era legal, não funcionava direito, tinha alguns problemas com a bateria e outras coisas mais. Em relação a esse tipo de opinião, sendo franca, eu simplesmente ignorei. Porque por experiência, eu já tive outros produtos que eu adquiri, tanto de internet quanto de loja física, que não tinha muito comentário na época que ele foi adquirido. E as poucos comentários que tinha, ou o pessoal dizia que era horrível, ou o pessoal simplesmente não comentava nada. Então foi meio que nas escuras. Teve experiência até mesmo com celulares e alguns outros equipamentos eletrônicos de cozinha, como cafeteiras ou torradeiras, que diziam que não prestava marca, mas na minha opinião, quando eu uso, é ótimo, é excelente. Então, em relação a essas opiniões, eu não vou muito atrás delas. Mas uma coisa que eu faço, tá? E é de acordo com o meu uso, que talvez essas pessoas testaram, não é igual ao que eu uso. Em relação ao meu uso, eu utilizo ele para 3 coisas, basicamente. Primeiro é o trabalho, que é utilizar ele na escola, lá que eu sou professora, e eu dou aula no ensino médio. Então, eu tenho alguns alunos que são especiais, alunos de inclusão, e eles precisam ou de material adaptado, ou eles precisam ter uma visualização do material em uma tela maior, porque eu escrevo no quadro com letra cursiva, aquela letra emendada. E eles só leem letra bastão. E eu não consigo escrever com rapidez com letra bastão. É muito lento a minha escrita com letra bastão, então eu opto por deixar esse material para eles no tablet, para eles poderem visualizar, que eles podem ir lendo o que está escrito no tablet e fica mais fácil para eles poderem ampliar. Tem até alguns alunos com baixa visão, que tem até que sentar na frente por causa justamente disso. E outros alunos que são alunos de inclusão bem mais especiais, que eles estão na fase de alfabetização. Então, tem alguns programas que eu baixo nos períodos que eu tenho aulas com eles, e aí eu coloco para eles fazerem as atividades pelo tablet, que eu não tenho que estar imprimindo folhas para eles. Agora, em relação à duração da bateria. Quando eu fiz os primeiros vídeos, eu até tinha mostrado neles que a bateria dele, o tablet, estava em 47%. Tô, desde ontem às 8h30 da manhã, eu estava usando o tablet, ligando, desligando ele, acessando alguns programas e mexendo neles. E a bateria, às 4 da tarde de hoje, estava em 47%. Lógico, depois do vídeo, eu coloquei para recarregar o tablet, porque eu usei mais tempo ainda ele. E a bateria dele, acho que durou mais umas 2 horas, mais ou menos. Já estava em 27%, eu não deixo descer além de 27%. Atualmente já está agora em 100%, porque eu carreguei. Mas desde ontem já deu um bom tempo ligado, mexendo nos programas, acessando arquivos, navegando na internet, a buscar informações e mostrar exemplos práticos para utilizar na minha aula. Lá, e eu mesmo também utilizando em vários programas da escola. Em relação aos outros 2 pontos que eu também utilizo ele, que aí explica o que as outras 2 perguntas que fizeram. Se servia para estudo e serve para desenho. Eu utilizo ele para estudo, tá? Eu faço faculdade e também estou fazendo
estudos para concurso, através de videoaulas. No caso, serve para estudo, no meu caso, ele contempla bem minha necessidade para estudo, visto que eu utilizo nele, deixa eu ligar aqui, peraí, nesse meu tablet eu utilizo programas de estudo, que são, deixa eu ver se eu consigo focar, estes aqui. Os dois principais são o Copiloto e este aqui, que é o Documentos. O Documentos, ele é um arquivo que eu utilizo quando eu tô em aula e aí eu preciso acessar algum arquivo que tá no Drive. Principalmente quando um arquivo da escola é enviado de forma compartilhada entre os professores. E aí eu tenho que usar o Docs, que é o documento do Google Drive. O Microsoft, este aqui, é quando eu tenho que escrever algum trabalho e eu preciso escrever ele em Word ou acessar uma planilha em Excel, montar um PowerPoint para aula, então eu utilizo este aqui. Os outros arquivos que eu também utilizo é o CutNotes, Daily Life, Planejador e o Yes Printer. São esses outros aqui. O Daily é um caderno inteligente, eu testei vários aqui nesse tablet e o que melhor funcionou foi o Daily. E o CutNotes. CutNotes é o caderno inteligente, desculpa, corrigindo. Daily Life e o Planejador são tipo agendas. Tem duas funções diferentes, varia um pouquinho entre elas, mas deu certo para mim. E o CutNotes, dentre acho que foi uns 5 modelos de caderno inteligente que eu testei, o CutNotes foi o que melhor se adaptou para as minhas necessidades. O Yes Writer, ele é para quem precisa escrever, por exemplo, TCC, monografias, tem que escrever relatórios, ou montar uma espécie de portfólio. Então, o Yes Nota, além de escrever livro, lógico, ele também serve para isso. Eu utilizo muito para os trabalhos de faculdade. Quando eu tenho que fazer alguma coisa mais específica, então eu utilizo ele. Ele é mais fácil para organizar as ideias. E o bloco de notas, que é o básico, quando tem que anotar uma informação mais rápida, mais prática. Em relação a se ele serve para desenhar, não sei. Que a pessoa que perguntou, eu não anotei aqui o nome dela, mas ela perguntou se servia para desenhar. Eu testei 4 programas de desenho, não sei qual que ela se referia, qual que ela imaginava que poderia estar se referindo. Deixa eu virar aqui, fica mais fácil. Testei esses 4 aqui. O ARW, ele é um programa na qual a gente coloca ele, abre a câmera dele, foca em cima de uma folha e ele vai projetar a imagem que está no programa nessa folha para a gente poder desenhar à mão livre. É interessante para quem quer treinar desenho. No meu caso, como professor, eu utilizo muito isso para poder treinar os desenhos que eu tenho que fazer no quadro, que nem sempre é muito fácil. O Sketchbook, Ibis Paint e Whiteboard são desenhos à mão livre mesmo. Sketchbook e Ibis Paint eu testei com canetas essas de pontinha macia, que eu usar perto para vocês, só um minutinho. São canetas, tipo esta aqui, e essa que eu uso no meu celular. Tá? São pontinhas bem macias, ali, além da própria dele, e que não tá aqui, que eu já tinha guardado. Essas canetas, esta aqui foi a que melhor serviu neste aqui. As outras duas que eu tenho, inclusive uma de desenho, principalmente uma que veio com ele, que eu testei, e uma outra que eu tenho especial, que ela tem a ponta aqui, essa, tem a almofadinha, e do outro lado ela tem uma ponta que é mais precisa para poder escrever. No celular ele funciona bem. Tem dificuldade ainda para fazer os desenhos, escrita bonitinha? Tem. Não é a coisa mais fácil do mundo. Mas neste aqui do tablet, ele foi mais complexo isso. Ao ponto que ele não é sensível em nada. Eu precisei utilizar um programa de calibração, que é este aqui. Calibração do touch. Para conseguir ter um pouco mais de sensibilidade com estas canetas dessas pontinhas macia aqui.
O outro lado daquela outra caneta, ela não é tão sensível. Ela é mais sensível que esta aqui, mas ainda assim não o bastante para conseguir escrever normalmente como se tivesse uma folha de caderno. Os outros programas, para escrever uma coisa mais próxima, escrita mesmo, à mão livre, eu utilizo as fontes especiais deles. Que no caso do programa do CutNotes, ele tem isso. Então, eu utilizo essas fontes especiais. Essa sensibilidade dessa ponta, ela é ótima apenas para se fazer isso aqui. Ir para um lado, ir para o outro, acessar páginas, abrir páginas, olhar arquivo, é só isso. Mas escrita mesmo, não vai. Ele não é sensível o suficiente. Em relação agora ao áudio, ele tem um bom volume mesmo. Não sei dizer em relação se tem graves mais agudos, os agudos estão mais altos, os graves estão mais fortes. Não é a minha praia, bem franca. Não compreendo sobre isso. Mas eu tenho sensibilidade auditiva. Então, se tivesse com um som muito grave, muito fininho, estridente, ou aquele, no caso, vinha ser um som agudo, ou aquele tom muito forte no ouvido, que eu acho que é o chamado grave, doeria no meu ouvido. Então, como não dói no ouvido, nos vídeos que eu coloco das aulas que eu tenho que assistir, eu imagino que ele não é algo tão forte, nem para um lado nem para o outro. Em relação às conexões deles, eu utilizo essa parte aqui, onde eu coloquei um cartão, um SD, para poder passar os arquivos que eu mais utilizo. Precisaria? Não precisaria. Poderia passar através de uma conexão via cabo, micro USB, do computador para cá. O meu computador que eu utilizo em casa normalmente. Mas eu optei por testar se ele funcionava um micro USB, micro SD, tá aqui, ó, com os programas. Funciona normal, vai ter que fazer a formatação, que é o básico, para ele poder reconhecer, mas ele funciona tranquilo. Belezinha. Se ele trava, eu não utilizo programas pesados aqui. Então, como é algo muito específico que eu utilizo a função dele, não chega a travar. Como podem notar, não tá com a memória explodindo, nenhum dos dois. Então, não tem como travar, porque é poucos arquivos que eu tenho por hora. Visto que eu só tenho um mês, mais ou menos, de teste desse que ele veio. Não é desse que eu comprei, mas sim desse que eu recebi, tá? Esse cálculo de um mês, mais ou menos. O único game que eu tenho, que eu utilizo com os alunos, ele é um game de desenho, que é o chamado Zencolor. Cadê ele? Peraí. Aqui. É o chamado Zencolor. Como eu tenho alguns alunos que têm hiperatividade, então, assim que eles terminam uma atividade mais específica e o tablet não esteja sendo usado por outro aluno, eles precisam ter alguma coisa para poder entreter eles, para que dê tempo dos outros alunos chegarem aonde ele está. Eu tenho os alunos que têm hiperatividade, então eles não conseguem realmente ficar muito tempo sentado, muito tempo focado em uma única atividade. Então, eu utilizo esse aplicativo, que é um joguinho de colorir, com números, para que eles completem certos desafios. Então, eu desafio os alunos a completarem desenhos específicos. São desenhos que tem no máximo 30 cores para eles colocarem dentro do desenho. E eles têm que fazer isso. Eu faço eles colocarem fone de ouvido para poder escutar a música mais calma, que ela também trabalha como, além de professora, também sou psicopedagoga. Então, eu sei que tem a parte da musicoterapia, que é determinados sons que ajudam os alunos a se acalmarem, manter eles mais tranquilos em aula. Então, eu utilizo esse jogo que trabalha com a musicoterapia, juntamente com a terapia de cores. E isso ajuda eles. É o único jogo que eu tenho instalado aqui. O único e justamente para uso pedagógico. Depois disso, em relação às conexões que ele tem. Este meu tablet aqui,
Eu não tô com um cartão SD. Então, desculpa, não tô com um cartão micro SIM. Eu tô utilizando direto a internet dele. A internet conecta bem? Sim, conecta ótimo. Ela encontra tudo que é rede que pode haver. Às vezes tem um pouquinho de dificuldade, dependendo da rede, para ele colocar a senha e entrar a senha. Mas fora isso, é tranquilo. Agora, em relação ao Bluetooth, ele tem a tendência a perder o Bluetooth. Não sei se é em relação a esse teclado aqui. Inclusive, nesta capa, que é a capa com que ele veio, eu precisei colocar dupla face aqui, para segurar o teclado nas bordas dele, porque só a parte metálica não tinha magnetismo suficiente para segurar ele, essa parte de baixo. Então, eu precisei de dupla face. A conexão... Opa! Aqui a criaturinha aqui é meio desastrada, mas não se preocupa, é normal. Essa parte aqui é a parte que liga ele, tá? Quando a gente liga, ele acende uma luzinha. Ele conecta. A única dificuldade que ele tem é que quando ele conecta, eu tenho que vir aqui na engrenagem e procurar a parte que tem das conexões, que é aqui no Bluetooth. Entrar, não sei se eu vou conseguir focar para vocês, vamos ver se eu consigo. Focar na parte que diz aqui, conexões paradas anteriormente. Esta... Tá, eu já excluí ele. Tem uma área aqui, que tá em branco, que eu já excluí anteriormente, que é a de conectar os aparelhos conectados anteriormente. Eu tenho que entrar nela e excluir, porque senão ele não vai funcionar direito. Nesta área do parear novo dispositivo é onde eu tenho que entrar. O botão de conexão, eu tenho que apertar ele. E ele vai me aparecer o teclado Bluetooth. Aí eu clico nele. Ele vai conectar e eu vou poder digitar o que eu quiser nele. Como aqui na área da busca. Ele me aparece, eu só tenho que fazer a coisa. Tá, aqui, ó. Tô digitando aqui no teclado, ó. Ele funciona normal. E tem esse teclado aqui que também que ele aparece. Um detalhe, esse teclado aqui tem um truquezinho. Eu vou desligar agora aqui. Desligando. Apagou todas as luzinhas aqui. Esse teclado aqui tem um detalhe. Aqui, em entradas, idiomas, teclado virtual é onde a gente entra, tá? Esse teclado, o primeiro teclado que ele vem é esse bem de cima. Aqui. É esse bem de cima. Os outros dois teclados que ele possui, deixa eu reativar aqui. Eu instalei, uma coisa que eu gosto muito, é o Gboard, que é o teclado do Google. Eu utilizo meu celular, sempre foi ótimo, beleza, funcionava maravilhosamente bem. Porém, tive o mesmo problema que eu tive no meu celular. Primeiro mês, sempre travava, vai dar problema de entrar e sair, de travar, de não conseguir entrar as teclas direito. No celular, fui somente fazer uma atualização e deu certo. Neste aqui foi um pouquinho além. E ainda está sendo. Às vezes eu tenho que desinstalar e reinstalar ele para ele conseguir rodar. Outras vezes eu tenho que atualizar ele algumas vezes para que ele consiga rodar normalmente. Então eu estou testando uma outra alternativa, que é este aqui, que é o Swift, que é o da Microsoft. Que por hora, quando o Gboard trava, quando o Gboard diz que travou e não vai funcionar, eu tenho que entrar em gerenciamento de teclados e aqui onde aparece o Gboard, que está com a setinha aqui verde, eu tenho que clicar nele para que essa setinha aqui, essa coisinha aqui, desligue. E aí eu volto. Voltei, deu, o Gboard sai da ativa. Aqui. Voltei, sumiu o Gboard. Aí o que eu fico usando?
basicamente teclado SwiftKey da Microsoft, que pelo momento até o presente, ele não me deu problema. Lógico, não posso garantir que ele nunca vai dar problema, porque eu tô há mais ou menos 2 semanas usando ele, intercalado com o Gboard. Então, é um pouco tempo eu dizer que ele não vai dar piti. O Gboard nas 2 primeiras semanas que deu esses pequenos pitis, mas foi. Excluindo essa parte do teclado virtual, o restante, pra mim, ele tá sendo maravilhoso. Lógico, tive que calibrar algumas coisas, mas nada demais. Em relação a outros programas, um deles que vem basicamente grudado nele, que não tem como retirar, é o Netflix. Não instalei por conta do Netflix, ele que estava instalado, então eu tive que remover e às vezes ele retorna. Assim como alguns outros programas, por exemplo, que eu desabilito, eu não utilizo rádio. Eu desabilito o rádio nele para que ele não me apareça no meio desse monte de programas. E olha só que eu encontrei aqui o rádio de novo aparecendo. Eu já desativei o rádio várias vezes, ele continua reaparecendo. São programas que por mais que eu tente desativar, a parar ele, a excluir ele, ele volta. Não sei porquê, mas ele sempre retorna. Então, basicamente, essa é a visão que eu tenho do tablet. Do meu uso, que ele é bem específico, que é para trabalho, faculdade e concurso. Estudo de concurso, ele é ótimo. Tá? Depois que eu terminar de fazer o estudo de concurso, vai ser somente para faculdade e trabalho. Então, nesses 2 pontos, ele é perfeito para mim. O teclado tem suas limitações, porque ele não é em português, como podem ver. Não tem tecla de ser cedilha, então eu dependo que funcione a conversão entre o sistema dele e reconhecer o teclado e conseguir fazer essa conversão das letras. Que ele tem um sisteminha que eu aperto, seguro e aí aparece a letrinha bonitinha. Às vezes funciona, outras vezes não. Outras vezes eu dependo que os teclados virtual reconheça e crie uma barrinha com as opções de palavras, que eu tenho que apertar 2 teclas, que uma é o, se não estou enganada, é o Alt. É o Alt que eu tenho que apertar e o número que eu quero. Pelo menos nesse teclado tá sendo assim. E aí ele entra a palavra correta. Então é basicamente isso que eu tenho que estar fazendo. Ou eu tenho que, na própria tela, apertar e segurar para ele poder ir. Nesse ponto, a caneta funciona bem. Em relação à tela, a película, minha primeira tentativa gerou várias bolhas na tela. E, bem, faz um mês que eu estou usando, então, o próprio roça-roça com o teclado, ele acabou arranhando um pouco, e outro pouco foi os alunos que, sem querer, esquecem que não pode usar a caneta. E aí eles apoiam sem querer a caneta quando estão mexendo aqui e riscam um pouco a tela. Mas ele tá já com a película justamente por causa disso. Na minha região eles não vendem outra película, não vendem película para tablet, então eu tenho que trazer de fora. Lá que eu ainda não fiz, é uma das coisas que eu pretendo fazer. Para carregamento dele é direto, como eu mostrei no unbox por aqui. E eu descobri que aquele cabo que ele vem, aquele cabinho extra que vem que parece uma conexão, que eu conheço, pelo menos, que é para iPhone, o próprio fone de ouvido branco que veio com ele também tem o mesmo tipo de entrada dos iPhones. Então ele serve tanto para transferir arquivo do iPhone para ele, quanto para carregar o próprio fonezinho de ouvido, que funciona muito bem, inclusive. Excluindo a parte da conexão Bluetooth, que ele perde, aí eu tenho que excluir, reparear de novo. Mas ele funciona muito bem tudo. O mouse também funciona muito bem nele. Ele realmente parece um mouse normal de computador. E basicamente é isso. Dúvidas que eu não tenha explicado, não tenha ficado muito claro, podem perguntar nos comentários, que sempre que possível eu vou tentar responder. Se alguma coisa não ficou boa, me avisem, tá? Tentei não fazer esse vídeo muito longo, tá? É um vídeo caseiro. Não sou profissional de review, nem de unboxing, nem nada disso, como vocês sabem. É apenas para esclarecer algumas dúvidas que ficam no unboxing que você disse que eu ia fazer quando terminasse de testar.
que, sendo bem franca, do que eu já procurei de vídeo sobre isso aqui, na minha época, quando eu comprei, há 2 meses atrás, não havia nada. Então, para tirar dúvidas de quem ainda quer comprar um tablet ou não. Como eu disse, baterias depende muito da duração de como tá usando. Eu não jogo games pesados, não vejo séries nele, não assisto Netflix, não assisto Disney, não assisto Prime, não assisto nada disso. É bem focado no que eu preciso mesmo. Não fico 24 horas assistindo vídeos de documentários, lives ou qualquer outra coisa assim. Pouco momentos, é mais para leitura mesmo que eu utilizo com os meus alunos. E acessar Word, PDFs, algum arquivo mais específico que precisa estar digitando da escola ou da faculdade. E os vídeos da faculdade que são online. Então, é basicamente isso. Tá? Qualquer coisa que não ficou claro, não ficou com dúvidas, pode perguntar, que assim que possível eu tô respondendo, tá bem? Beijinho pra todos. E feliz Dia das Mulheres novamente pra nós.